Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 17 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, dois advogados especializados no ramo imobiliário. Adriano Dias. Bom dia. E Fernando Fernandes. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, delator diz ter pago 5 milhões de dólares a Cunha que rompe com o governo. O estado de São Paulo, acusado de pedir propina de 5 milhões de dólares, Cunha culpa Janot. Em A Tribuna, Conselho tenta barrar novos cursos de medicina. No Boc News, investigação contra Lula avança na Procuradoria do Distrito Federal. Santa Portal, testemunha acredita que assassinatos em frente clínica dentária são relacionados. G1 Santos e região. Gasolina vaza e gera explosões em bairro de Santos. E no portal da UOL, após acusação, Cunha fala em vingança e promete romper com o governo. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a crise econômica, a grave crise econômica que o país enfrenta com o consequente desemprego, que está também crescendo, está gerando uma dificuldade adicional ao setor imobiliário, que é a desistência do comprador por não ter condições de honrar os compromissos assumidos quando da compra do bem imobiliário. Essa situação está gerando muitas dificuldades e, inclusive, rescisões contratuais, vale dizer, o distrato imobiliário. E, para tanto, é preciso que o consumidor, que o comprador, esteja atento a essa nova situação para que não venha a ser mais prejudicado e ter mais prejuízos. No programa de hoje, os nossos convidados, que são especialistas no ramo imobiliário, vão oferecer dicas e esclarecer todas as dúvidas com relação a essa questão do distrato imobiliário. E vão abordar também o mercado de locações de imóveis, que no caso de Santos, o que se verifica é que há um grande número de imóveis vazios, disponíveis, à espera de inquilinos. No entanto, os aluguéis, inclusive a questão dos preços, do valor dessa locação, tudo isso vai ser discutido no programa de hoje com os nossos convidados, que são especialistas na matéria. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura varia entre 18 e 25 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5 e as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo nosso e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para falar sobre o setor imobiliário com dois advogados especializados na matéria, Adriano Dias e Fernando Fernandes. Voltamos lá. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. Dedicação, somada técnica ao talento, é a equação completa de um atleta vencedor. Eu faço engenharia e também participo dos Jogos Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Santa Portal, onde você estiver. Eu ouço 107,7 Santa Cecília FM, de qualquer lugar do mundo, pelo Santa Portal. santaportal.com.br. Há 3 anos levando informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 17 de julho, e hoje recebendo com muito prazer 2 advogados especializados no ramo imobiliário, Adriano Dias e Fernando Fernandes. E nós vamos começar essa entrevista, essa conversa com os nossos convidados, abordando um tema que gera muita dúvida em diversas pessoas, diversos compradores, consumidores, que é a questão da rescisão contratual do distrato imobiliário. E, nesse sentido, o doutor Adriano Dias é um especialista nessa matéria. Eu gostaria, doutor Adriano, que o senhor explicasse um pouco para os nossos telespectadores e, eventualmente, consumidores e compradores que estejam nessa situação, que foram levados pela crise, pelo desemprego, enfim, a não cumprir o compromisso assumido na compra de um bem imobiliário. Como é que este cidadão que está fazendo esse distrato imobiliário pode se proteger das armadilhas, normalmente desses contratos, que vem com aquela letrinha mínima, são contratos normalmente draconianos, que sempre dificultam muito para o comprador. Como é que ele deve se proteger dessa situação? Bom dia, obrigado pela presença. Sim, bom dia, obrigado, Chico, obrigado, doutor Fernando, bom dia a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. A primeira coisa a se fazer antes de assinar um contrato desse tipo, um contrato imobiliário, que é um contrato complexo, não é um contrato simples, é buscar a análise de ajuda, o auxílio de um especialista em contratos, para poder orientar o consumidor, quem está adquirindo este imóvel, os direitos que ele vai ter, dos efeitos da assinatura desse contrato. Sim. Diante de uma possível situação de desistência desse contrato, a primeira coisa a se fazer é entrar em contato com a construtora, quem vendeu o imóvel, sim, se o problema for o pagamento das parcelas desse imóvel, para tentar uma renegociação dessa dívida. Sim. A gente está vivendo uma situação econômica complicada, com restrição de crédito imobiliário, então muitas pessoas se enquadraram nessa situação de não conseguir pagar as parcelas do imóvel. Então a primeira coisa a fazer é entrar em contato, tentar renegociar. Se não for possível uma renegociação, procurar um advogado especializado para orientar a possível desistência desse contrato e os efeitos dessa desistência. Muito bem. Agora, diante disso, o cidadão, ele não consegue, na primeira negociação, ele não consegue, junto à construtora, uma renegociação que lhe favoreça, que lhe ajude. Ele vai procurar um advogado para que lê esse contrato. E se esse contrato for totalmente desfavorável ao cidadão? Há meios. Pode-se, por exemplo, recorrer à justiça para alegar uma situação de absoluta injustiça, apesar do comprador ter assinado esse documento? Sim, é possível. Esse contrato, principalmente os contratos de aquisição de imóveis na planta, são os contratos que nós chamamos de contratos de adesão. Nesse contrato de adesão, o consumidor, o comprador, ele não tem a possibilidade de negociar as cláusulas contratuais. Então, é um contrato já pronto. Se ele tiver a intenção de comprar imóvel, ele vai assinar esse contrato.
Em juízo, é possível você pleitear a anulação, por exemplo, de algumas cláusulas abusivas, que vão contra o nosso sistema jurídico, ou vão contra o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então, há a possibilidade de, mesmo ter assinado esse contrato, você buscar uma revisão, uma anulação de determinadas cláusulas que se mostrarem abusivas. Né? Já é uma alternativa, fica aí, portanto, uma recomendação importante para aquelas pessoas que têm que promover, por razões, enfim, econômicas, o distrato imobiliário. Agora, há uma outra situação, e eu gostaria de ouvir agora o doutor Fernando, e mais da sua avaliação como um advogado, não que você seja especializado nessa área, mas que é a seguinte, doutor Fernando, é o caso daquela construtora. E nós temos vários exemplos em Santos que levantaram um prédio, mas de repente a obra para. Por falta de recursos da própria construtora, quando o comprador já pagou uma boa parte disso. E de repente a obra para, o construtor desaparece e ficamos numa situação que muitas vezes o comprador não sabe a quem recorrer, como fazer para ser ressarcido dessa realidade. Há casos e casos, há um até emblemático em Santos, que fica ali onde era o antigo cinema e hotel Indaiá. Fica ali na costa, com a Luiz Faria, que há vários anos aquele imóvel está completamente parado, enfim, não se fala mais nisso. Como é que a pessoa deve proceder, doutor Fernando? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom, antes de mais nada, acho que a pessoa ela deve já, antes de iniciar o pensamento de uma compra de um imóvel, ver as condições daquela construtora, né? Se aquela construtora não tem processos em andamento, e isso um colega advogado vai poder fazer uma pesquisa e verificar. Sim. Tá? Porque muitas construtoras têm a idoneidade e levantam obras aqui na Baixada, Sim, na capital, sem problema algum. É verdade. Mas, infelizmente, alguns profissionais não agem da maneira correta. Sempre tem esses casos, né? Sempre são as mesmas pessoas, né? Então, com uma pesquisa anterior, a pessoa já vai poder verificar. Eliminar esse tipo de dúvida. Mas também pode recorrer à justiça, deve recorrer à justiça no caso... Com certeza. O problema é se essa construtora vai ter patrimônio para arcar com a responsabilidade. Pois é. Que, infelizmente, quando chega nessa fase, Chico, a construtora já não tem mais como responder. Pois é. E o que vai ter que acabar acontecendo são aqueles compradores se unirem, né, e contratar uma outra construtora. Lógico, é algo que vai demorar anos e anos, mas que vai ter uma saída, como aconteceu ali na esquina, naquele da Minas Gerais. Isso, exatamente, né? Com a embaixador Petroleiro. Exatamente, que tiveram que fazer como se fosse uma cooperativa. Contratam uma nova construtora e dão prosseguimento. O problema é que não é algo que vai se resolver em um mês, um ano, é algo que vai... Às vezes, a pessoa vai acabar pagando 2 apartamentos para ter um, né? Porque vai ter que, uma situação dessa, né, Adriano? Que é uma outra situação muito complicada também. Sim, que acontece muito. Tanto a não entrega do imóvel, a paralisação da obra, quanto também o atraso na entrega dessa obra. A gente tem casos aqui em Santos de atraso de entrega do imóvel de aproximadamente 2 anos. Então, a construtora dá um prazo inicial de entrega, e passa-se 2 anos e o imóvel não está pronto ainda. E todo o planejamento dessa família, dessa pessoa que comprou o imóvel, cai por terra. Então, o prejuízo é muito grande, tanto nessa hipótese de não conclusão, paralisação da obra, como os exemplos foram citados aqui, como também de atraso na entrega e descumprimento do prazo contratual. Também o consumidor tem pleno direito de entrar em juízo e pleitear tanto a desistência do contrato, o rompimento do contrato, ou se ela tiver a intenção de ficar com o imóvel, pleitear a indenização por perdas e danos em juízo, aplicação de multa contratual e outros direitos previstos aí em lei e no contrato também. É que muitas vezes o construtor já foi embora, já sumiu, já saiu até do país, né? E ficam as pessoas com essa duríssima realidade, porque compraram seu imóvel, pagaram e não tem o imóvel. E o que é pior, muitas vezes se desfizeram até da sua propriedade, foram morar de aluguel, buscando uma condição melhor e vivem hoje um verdadeiro drama, uma situação muito difícil. Essa precisa também, o Poder Judiciário precisa estar atento a isso e ser mais ágil no sentido de se resolver essas pendências que são muito sérias. Agora, um outro tema, doutor Fernando e doutor Adriano, que também está muito presente na nossa realidade, na nossa região, é a questão do boom imobiliário,
que se deu mais precisamente há alguns anos, em função de facilidade de financiamento e tal. E tivemos aí inúmeras construções e temos hoje uma realidade de muitos imóveis, edifícios construídos, mas com apartamentos, com salas, com escritórios, enfim, desocupados. Diante dessa realidade, doutor Fernando, isso gera uma situação de diminuição de aluguel, uma oferta muito grande, a demanda não é a mesma. Qual é a análise que o senhor faz do mercado imobiliário hoje? Chico, um conjunto, né? Desde a época que começou a construção da segunda pista da Imigrantes, né? Esse boom já começou a aquecer, né? As vendas dos imóveis começaram a ser mais procurado pelos moradores da capital, estariam mais próximos. Veio aquela ênfase do pré-sal, né? As construtoras começaram a ficar impulsionadas e depois veio o contrário. A frustração do pré-sal, fechou-se a torneira da Petrobras e a crise junto. Esses motivos todos, as construtoras tinham aquela ideia que realmente, né, Santos ia virar uma nova Macaé, aqueles movimentos, né, pela parte dos petroleiros, que acreditamos, daqui a uns, pelo menos 3, 4 anos, deve realmente voltar a impulsionar esse mercado. Mas uma boa parada realmente está já, porém, com essa queda de preço, né, tudo vai ficando mais difícil para as construtoras. E as construtoras têm que fazer ofertas, né, de imóveis novos. Bom, os imóveis novos reduzindo os preços, os usados também têm que ser reduzidos. Claro. Porque, por mais que o novo não tenha toda a infraestrutura que um usado tem, de armários, tudo isso, as pessoas gostam do novo. A locação, em contrapartida, ela está sofrendo um problema muito sério com a parte assim, uma família que antes precisava de um imóvel de 3 dormitórios, tá? Ela está buscando aquele imóvel de 2 dormitórios, onde um filho que dormia sozinho no seu quarto e a filha, eles vão passar a dormir juntos, né? A sogra morava num outro apartamento, está vindo morar com a família. Né? Então, as famílias estão voltando àquela época de antigamente, aonde que todos estão tendo que morar juntos. Por conta de razões econômicas. Sim, sim. O de 3 dormitórios, né? A família que procurava um imóvel de 3 dormitórios está procurando de 2. O de 2 está procurando de 1. O de 1, que já foi para um kitnet, está procurando voltar para a casa do pai, ou o pai está voltando para a casa do filho. Ou seja, está vendo... O senhor sente essa realidade? O senhor no seu escritório, o senhor sente isso? Quer dizer, os seus clientes... Muitos clientes estão indo para entregar o imóvel contando essa situação, né? Que não tem mais condições de arcar com o valor do aluguel, porque a sua pensão, principalmente o pessoal idoso, sua pensão não aumenta, os remédios que ele cada vez mais tem que tomar, cada vez mais um preço absurdo, né? E a única saída é eles tentarem a ajuda dos familiares. E com isso cria-se esse cenário, doutor Adriano, porque a gente anda pela rua, a gente observa, quer dizer, sem ser especialista, o que a gente vê de placa de imóvel para alugar, né, é uma coisa impressionante. Salvo engano, tem um levantamento no estado, acho que é no estado de São Paulo, de mais de 20 mil imóveis ociosos, ou que não foram vendidos, ou que estão para serem locados e não há ocupação, por causa de questões econômicas, o preço da locação. Então, há uma abertura também de mercado nesse sentido, no ramo imobiliário, mas há uma lacuna de imóveis que afetam a economia. Você vê construtoras aceitando parte de pagamento com automóveis, até negociando nesse sentido. Começando a baixar o preço do imóvel, uma procura desenfreada na busca de compradores de imóveis. Então, há uma lacuna grande atual nesse mercado, imóveis desocupados, não locados ou postos à venda que não foram vendidos ainda. Eu peço a licença, doutor Adriano, doutor Fernando, nós precisamos fazer um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Mais Fácil.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. Trabalho em equipe, diálogos são fundamentais dentro e fora da quadra. Eu sou FAC, também participo dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 17 de julho. Hoje recebendo com muito prazer dois advogados especializados no setor imobiliário, Adriano Dias e Fernando Fernandes. E discutimos a questão do mercado de locações no bloco anterior, de extrato imobiliário, e essa realidade em Santos e na região, como de resto em todo o país, de milhares de imóveis vazios, disponíveis para serem locados e que as pessoas, em razão da crise econômica, não conseguem fazê-lo. Aliás, aquele velho ditado, quem casa quer casa, hoje em dia já não funciona mais. Quer dizer, quem casa continua na mesma casa, na casa do pai, da família, como o doutor Fernando fazia referência nesse sentido. Essa é uma realidade, eu acho, o senhor entende, doutor Fernando, pelo que o senhor, pela sua experiência, o senhor entende que essa situação, ela tende a se consolidar ou há uma perspectiva de mudança de cenário? Olha, Chico, a mudança acredito que vai haver dependendo da melhora da economia do país. Sim. Tá? Porém, aqui em Santos, ainda vai demorar um determinado tempo. Os preços em Santos tiveram um aumento muito grande, né? Como eu estava falando já antes, devido a esse impulsionamento das obras, né? Das construtoras. Porém, algo que para a locação modificou também muito é a questão dos condomínios. Hoje, todos os imóveis, eles são tratados na base, apartamentos, né? Na base de pacote. Esse pacote envolve condomínio. E os condomínios estão absurdos, né? Então, hoje você fala, às vezes, de um imóvel de 3 dormitórios aí na base de R$2.000 um pacote, 2.200. Só que só o condomínio é R$1.000. Que na época, um ano atrás, esse condomínio era 600. Isso se dá por quê? Em razão da estrutura, piscina, aquela coisa toda? Eles são verdadeiros clubes, os condomínios hoje? Olha, Chico, eu discordo um pouco. Não nessa questão, porque esses condomínios clubes ainda não estão afetando muito porque são torres muito altas, onde a despesa é dividida com muitas unidades. O problema é justamente ao contrário. São os que construíram de 7 andares, 9 andares, hoje estão 1 por andar, 2 por andar, e tem que colocar quantidade de funcionários da mesma maneira. O problema maior é aumento de funcionários, aumento das despesas, contas de água, de luz, e tudo isso vai para o condomínio. Conta de água de um edifício ela é muito alta, principalmente porque os antigos não tinham o hidrômetro separado. Então, a pessoa não se preocupa quanto que ela está gastando de água ali. Ela deixar um vazamento correndo, ela vai pagar uma massa. Ela não, e muitos não vão pagar, por causa que está pagando no pacote.
o aluguel dele vai ser a mesma coisa. Se ele deixar aquele registro vazando, aquela válvula hidra vazando, ele não vai pagar nada mais. Não tem consciência e aquilo vai ficar ali aumentando para todos. Então, o problema da locação, um dos graves é esse. O condomínio está muito alto. Então, aumenta-se o condomínio, fatalmente a locação tem que aumentar. E o proprietário que alugou aquilo, realmente a renda dele não vai ter o que ele gostaria, né? Sim, e há um outro aspecto, no caso do proprietário que não consegue alugar o seu imóvel, doutor Adriano, é o seguinte, ele também passa a arcar, ele deixa de receber e ainda passa a arcar com uma despesa adicional, que é o condomínio, que é o IPTU, que é conta de luz, etc. Vai ter um custo dobrado, além de não ter a renda, vai ter a despesa de manutenção de manter esse imóvel ocioso, vazio. Ou ele busca dar uma destinação rápida a esse imóvel, abaixa o preço de locação, faz oferta de locação, ou senão ele vai ter um prejuízo muito grande. Há que se pensar se vale a pena manter esse imóvel ou não. Pensar se ele tiver mais de 6 meses ou quase um ano esse imóvel ocioso aí sem local, o prejuízo que ele vai ter. Há que se pensar se ele pode até tentar colocar à venda esse imóvel para poder ter um valor e aplicar, sei lá, retorno para o seu patrimônio, ou aplicar em outra forma, algum investimento, por exemplo. Então é um problema sério e afeta a nossa região muito, porque aqui tem um número muito grande de imóveis em locação e vazios, né? E também aquela ideia, né, doutor Adriano, doutor Fernando, da pessoa que vivia de renda, né? Pessoas muito antigas e tal, que viviam de renda, tinham vários imóveis e viviam dessa renda. Hoje, se não estão conseguindo alugar, também é outra dificuldade. Hoje até tem, né, Chico? Só que a pessoa tem que escolher bem o imóvel antes de comprar para renda, né? Ela vai ter que procurar aquele imóvel, principalmente o valor do condomínio, para ver se aquele imóvel vai ser viável para renda. Sim. Às vezes a pessoa tem aquela ilusão, vou comprar um kitnet para alugar. Só que ele vai ver que o kitnet que ele vai comprar, devido à infraestrutura do prédio, ele vai pagar o condomínio e não vai conseguir receber aluguel. Ao passo que aquele imóvelzinho simples, né? Aquela casinha, aquele predinho de 3 andares lá, onde ele tem um condomínio na faixa de 150, 200 reais, ele consegue locar aí por 1.200 o pacote. E o kitnet, ele vai alugar por 1.200, 1.100 e vai ter uma renda apenas de 300, 400 reais. Então, o ideal é procurar uma pessoa que tenha conhecimento na área, né, para ser bem orientado se for comprar para renda. Principalmente nesse momento de muita oferta, né? Muita oferta, tem que saber escolher, tem que procurar o melhor caminho e daí a necessidade de um especialista. Agora, no bojo dessa discussão, doutor Adriano, como fica a questão da habitação popular? Quer dizer, qual o papel do governo? Porque nós temos dados oficiais, apenas para ilustrar essa discussão agora, dados oficiais aqui da nossa região indicam que nós temos um déficit habitacional de 100 mil moradias na nossa região metropolitana da Baixada Santista. E olha, esse é um número oficial de prefeituras, que pode ser um pouco mais, enfim. Acredito até que seja um pouco mais do que 100 mil moradias. Com 100 mil moradias, diante dessa situação, com tanta oferta de imóveis privados, qual é o papel do governo nessa situação, nesse cenário, doutor Adriano? O principal papel do governo é regular essa questão, mas não regular com legislação, mas dar uma condição mínima de possibilidade daquela pessoa que tem uma baixa renda ter acesso à moradia. A moradia é um direito constitucional, previsto na Constituição Federal. O governo tem um papel importante de dar mínimas condições para ela ter acesso a uma moradia pública, custeada pelo governo, e a gente está ouvindo a possibilidade de cortes em programas habitacionais, cortes de verbas em programas habitacionais aí, o programa federal, a gente já ouviu, até a própria presidente da República falar isso, de possibilidade de corte. Na habitação, PAC Habitação, PAC Mobilidade. A gente tem esse déficit de moradia, a gente não vê andamento nesses programas habitacionais. Aqui na nossa região, em Santos, a gente tem um caso ali na Encruzilhada, tem um grupo populacional ali que não tem moradia, eles moram em uma espécie de cortiço que eles mesmos levantaram, e agora parece que está sendo feito um conjunto habitacional ali, logo em frente, ali na Senador Feijó, Senador Feijó. A Vila Santa Casa. Sim,
Então, o papel é importantíssimo. Primeiro, de dar a possibilidade dessas famílias terem acesso à moradia e executarem programas de construção habitacional de qualidade e investimento público nesse setor, né? Além de regular a economia para que essas pessoas tenham possibilidade de ter esse direito constitucional garantido. Porque essa regulação que o doutor Adriano fez referência, doutor Fernando, isso remete a uma outra lembrança, uma outra discussão também importante. Há algum tempo atrás discutiu-se isso muito no Brasil. Nós temos um cenário com um grande número de imóveis vazios disponíveis e temos um grande déficit habitacional. O governo, evidentemente, tem dificuldades para promover os seus programas habitacionais, porque falta financiamento, etc. e tal. Discutiu-se muito no passado a possibilidade de uma locação social, ou seja, o governo acomodando famílias hoje sem casa, enfim, em imóveis que seriam locados socialmente, dando uma finalidade a esses imóveis vazios. Em São Paulo tentou-se uma experiência há alguns anos que acabou não dando muito certo. Como é que o senhor vê essa possibilidade, Fernando, de uma locação social? Ou seja, o governo faria a locação desses imóveis para essas pessoas de baixa renda. Chico, eu acho salutar, né? O governo ajudando. Porém, acho que também precisaria haver um investimento maior na habitação popular pelas construtoras e um incentivo para que elas fizessem isso, né? Santos não existe assim tantas áreas, mas ainda na região da Encruzilhada, Macuco, existem ali muitas casinhas ainda simples, terrenos grandes, aonde que daria para aquele investidor, aquela construtora, fazer os condomínios assim, mais populosos, como também na Zona Noroeste, né? Ainda há muitas áreas, porém não há um incentivo, a construtora vai pagar a mesma coisa, né? E nesse ponto, sim, eu acho que o governo poderia dar um apoio às construtoras para que elas realmente pudessem investir mais nessa área social. De casas populares, de habitação popular, e né? Casas populares, eu, sinceramente, aqui em Santos, eu acho absurdo fazer casas propriamente, né? Infelizmente, temos que crescer. Para onde? O alto. Sim. Então, condomínios, casa popular no sentido da habitação, não. né? Sim, mas eu digo assim, propriamente, a gente vê aqueles condomínios de casas aqui em Santos, é inviável. Santos não tem terreno para isso. Teriam que fazer condomínios, como foi ali no Saboó, verticais. Que fizeram, né, verticais, e com a infraestrutura que nós temos hoje, realmente com andares de 20 e poucos andares aí, seria o ideal. A tecnologia hoje permite. E não aqueles isso. predinhos de 3 andares, porque realmente há um déficit muito grande nessa área social. O governo poderia ajudar as construtoras, né, com valores diferenciados de impostos, tá? E sim, aí depois que essas unidades estivessem prontas, ter um apoio para que aquele comprador tivesse um incentivo de pagar como se fosse um aluguel, mas já estaria pagando uma prestação. Um financiamento adequado a ele. Não, é uma alternativa interessante. Aliás, doutor Adriano, isso pensou-se muito em Santos, naquela região do centro histórico do Valongo, do Paquetá, da Vila Nova, do Mercado, aquela região dos cortiços, né? No sentido de que porque as construtoras só investem em prédios de luxo. E essa é uma outra dificuldade. Prédios mais populares, né, no sentido da habitação popular, é uma outra dificuldade. Chico, só que nessa área do centro nós temos um problema ali que é com o Condepasa. Infelizmente o centro ele é barrado muito por causa do Condepasa. É verdade, tem essa. Também tem a questão do imóveis tombados. O ideal seria ali a região do centro, só que a região do centro quase tudo é tombado. Eu digo pelo seguinte, doutor Adriano, o fato de que a região do centro é uma região estruturada. O senhor tem água, luz, asfalto, tem tudo ali. Sim. Poderia ser utilizado. Você vê alguns conjuntos habitacionais, algumas edificações populares feitas em localizações fora da cidade, fora da estrutura. E a gente começa a pensar numa discussão em alguns locais onde você não tem um saneamento básico mínimo, uma qualidade mínima, iluminação pública com uma qualidade horrível, ou quiçá com presença de iluminação pública, você tem lá, mas não funciona.
acesso via de transporte público ausente, então a pessoa tem que pegar não sei quantos ônibus, andar não sei quanto tempo para poder chegar em casa e ir para o trabalho. Então a gente começa a pensar, essas pessoas podem ser consideradas como cidadãs? Cidadã é aquela pessoa que vive na cidade, a cidade tem aquela estrutura mínima de saneamento, de segurança. E sem falar em escola, posto de saúde. De escola, de lazer. Então elas são alocadas praticamente em localizações ermas, longe da estrutura, e acabam também não tendo acesso àqueles direitos básicos do cidadão. Então tem que ser pensado o centro com o problema do patrimônio histórico, mas há que se buscar alguma alternativa, buscar localizações possíveis de fazer isso. Santos tem áreas, como o doutor Fernando informou, que é possível edificar aí prédios populares. A própria Vila Santa Casa, que nós mencionamos aqui, lá vai ser construída uma edificação, acredito que 14 ou 20 andares aí, com um número grande de habitações. Então há que se pensar e o poder público tem que buscar uma alternativa, em conjunto com o setor privado, com as construtoras, para poder alavancar e eliminar essa lacuna, essa ausência de moradias mínimas aí para um número muito grande. A nossa região tem favelas, tem pessoas que moram ainda em palafitas, por incrível que pareça, cortiços, um número muito grande disso. Só que os setores responsáveis viram as costas para esse problema, como sempre acontece aqui no nosso país, infelizmente. Então há que se buscar uma alternativa mais viável e adequada para poder suportar essa lacuna aí de moradia para essas pessoas, essas famílias de baixa renda. Sem dúvida, a área do centro, quando a gente fala na área do centro, do Paquetá, ali do mercado, da Vila Nova, é porque é uma área toda ela estruturada, uma área pronta. Ela precisaria apenas receber, desde que flexibilizada a legislação com relação ao patrimônio histórico, a política de tombamentos, de imóveis e tudo mais, e a devida expropriação daqueles casarões que abrigam hoje cortiços, se poderia entregar, de repente, para a iniciativa privada, para as construtoras edificarem prédios com a finalidade de habitação social, de habitação popular, porque as pessoas estariam próximas, inclusive, dos seus locais de trabalho, facilitando, sem sombra de dúvida, e eliminando todos os problemas levantados aqui pelo doutor Adriano Dias e também pelo doutor Fernando Fernandes. Eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo, assista o VT completo de Português e Suzano, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 17 de julho. Estamos no último bloco, passa bem rápido. E hoje recebendo com muito prazer dois advogados especialistas no setor imobiliário, Adriano Dias e Fernando Fernandes. Eu gostaria agora, neste bloco, doutor Fernando, começar com o senhor, lhe perguntar a respeito de inadimplência. Nesses tempos de crise econômica, a inadimplência com relação a imóveis, locação, etc., aumentou, doutor Fernando? Bastante, Chico. Aumentou bastante. Pessoas que nunca atrasavam seus locativos passaram a atrasar, né? A buscar, tentar fazer um acordo, né? E, voltando naquela tecla
a me procurar para encontrar imóveis mais baratos, menores, né? Que é a saída deles. A locação é algo meio complicado para você fazer um acordo, né, de pagamento, porque se você fizer um acordo, ela vai se tornar uma bola de neve. Então, a saída realmente, infelizmente, é a pessoa procurar um imóvel menor ou mais em conta, né, diminuir o padrão de vida e reduzindo. Agora, uma inadimplência que eu acho que aumentou não só na parte de locação, em geral. Em geral. Né? Conta de luz, as pessoas estão indo. Conta de luz, nem fala em conta de luz, porque agora vai subir mais 2 vezes até o fim do ano. Então, a conta de água a pessoa vai deixando. A conta de água entra no condomínio. O condomínio, o pior de todos, que aí como é só 2% então de multa, e esse a pessoa esquece, vai deixando até ser acionado judicialmente, né? Então, a inadimplência no setor imobiliário está muito complicado. A crise está aí, é o reflexo da crise hoje. As pessoas começam a deixar de pagar contas como o IPTU, por exemplo, que assim, de pronto não lhe acontece nada, né? Não paga IPTU, depois vai até ingressar na dívida ativa, isso vai longe. Espera para negociar um parcelamento, depois... Espera a isenção, que normalmente a prefeitura... Normalmente fazem aquele acordo, né? Deixa aí, vai lá, faz aquele parcelamento de 24 vezes, apesar que agora a prefeitura também não está mais sendo tão boba, né? A pessoa faz aquele parcelamento de 24 meses e naquela ilusão que não vai ter juros, e a segunda parcela já vem com juros altinhos. Então... Pois é, porque a crise também atinge a todos. E com relação à compra de imóveis, doutora Adriano, as pessoas, ainda tem gente que está comprando imóvel com dinheiro, com recursos, enfim? Voltando à questão da inadimplência, na compra de imóveis, a gente tem números aí pela OAB, o Comitê de Habitação da OAB em São Paulo, o número de ações de distratos de contratos imobiliários decorrentes da não possibilidade de pagamento, que não deixa de ser uma inadimplência contratual, do último semestre de 2014 comparado agora a 2015, um aumento de 60% dessas ações, e que é a decorrência aí da situação econômica e da inadimplência, a não condição de pagar as parcelas, os juros que são aplicados. Então, é um efeito também da inadimplência na compra do imóvel, não só em locações e em contas de serviços públicos, inclusive na compra do imóvel na planta, também a inadimplência atingindo, né? Com relação à aquisição de imóveis, você tem hoje aquela aquisição de imóveis em valores mais baixos, aquela compra que a gente visualizou nos últimos 5 anos aqui na nossa região, de investimento, comprando, pessoas que queriam investir compravam 10 imóveis no mesmo prédio, isso a gente já não encontra mais. Não existe mais. O setor está parado, anda mais a passos lentos. Espero e acredito que nos próximos anos há um ajuste, até pelo ajuste da inflação nesses valores, esses imóveis, para dar uma retomada na venda do setor imobiliário aqui. Mas o que a gente vê atualmente é esse setor andando a passos lentos. E é por isso que os preços estão caindo? Os preços estão caindo e a gente também precisa visualizar o lado positivo. Você abre algumas possibilidades nesse cenário. Por exemplo, possibilidade de você adquirir imóveis via leilão judicial ou extrajudicial. Então, há uma possibilidade, como há uma desistência, uma retomada pela construtora ou pelos bancos desses imóveis financiados, abre-se também a possibilidade de pessoas que têm uma condição, ou de ter um interesse em investir ou adquirir um imóvel para sua moradia e buscar isso via leilão judicial ou extrajudicial, que precisa, logicamente, de uma assessoria especializada de um advogado. Claro. Porque não é uma questão simples, mas também abre um mercado aí para se poder explorar. Então, nessas dificuldades, as oportunidades também aparecem. Também surgem oportunidades. Então, isso a gente tem verificado um aumento aí na busca de investidores, não comprar mais o imóvel na planta, mas investir em imóveis que estão em objeto de leilão. De leilão. É uma questão a ser avaliada também bem interessante. Um outro detalhe na questão do preço, eu vejo que Santos não é só uma queda, é uma acomodação ao preço, porque sempre Santos teve um preço bem reduzido em face à capital. Contudo, questão de 2 anos atrás, devido ao aumento que teve,
certos imóveis aqui em Santos ficaram equivalentes ou até com preço superior a imóveis da capital, né? Então, realmente, acho agora que está havendo uma acomodação. Não mais aquela ilusão, né, do proprietário que ele, o meu imóvel é de Santos, vale mais, né? Não. Se você comparar Santos com os imóveis de Santa Catarina, então Santa Catarina estaria um absurdo os preços dele, porque eles são muito mais baixos. É praticamente 50% do valor daqui da região. Então, o que eu vejo hoje é uma acomodação do mercado. Então, acredito que hoje quem pode comprar está fazendo um bom negócio. O senhor diria que o mercado está voltando à realidade? Exatamente. Quer dizer, aquela fase de abusos já Santos passou? viveu uma era de ilusão. Ilusão e de abusos. Ilusão total. Culpa, né, também da especulação, claro, mas por muitos, até colegas corretores, que iam até a residência de uma pessoa e ao invés de fazer uma avaliação real, faziam uma avaliação ilusória. Então, se aquele imóvel do vizinho, né, por qualquer motivo, ele conseguiu vender, né, com um preço superior, o meu vale mais, porque o meu tem um armário a mais. Tem melhores condições. Então, sempre aquela situação de que o imóvel dele vale mais, e então aquilo ali foi aumentando o preço dos imóveis, gradativamente, também por essa ilusão que muitos profissionais, infelizmente, faziam. E nós tivemos uma situação até absurda, doutor Adriano, de construtores, enfim, imobiliários, adquirindo prédios inteiros. Aqueles prédios de 3 andares, enfim, com muitas unidades, adquiriam todas as unidades para derrubar o prédio e construir uma torre, como temos vários exemplos aí na cidade. Sim, a gente viu, foi claro, foi latente uma busca desenfreada pela construção e a oferta desenfreada a preços absurdos. Você chegava a ver um imóvel de 3 dormitórios a 100 metros quadrados a mais de R$1 milhão. Bom, peraí, onde nós estamos chegando? A gente está visualizando agora, como o doutor Fernando falou, uma readequação, um encaixe novamente desse setor, para o setor sobreviver, para ele ter liquidez. Sem dúvida. Nenhuma atividade econômica sem liquidez sobrevive. E o setor imobiliário está buscando isso. Então, a gente está vendo uma queda já de preço, ofertas mais condizentes com a situação econômica do país. Então, acredito também, como o doutor Fernando falou, numa readequação, num retorno desse setor aí aquecido novamente nos próximos, não sei se a curto prazo, mas nos próximos anos. É difícil precisar, aí, né? Sim, porque a nossa região depende disso também. É um setor importante aqui na nossa região. Espero que isso seja readequado aí à realidade concreta. O que se espera é que dessa realidade volte e permaneça nesse nível, né? Sem esses excessos que nós observamos aqui, né? E que gera essa situação hoje de tantos e tantos imóveis, sejam eles de luxo ou não, vazios e disponíveis, né? Sim, aqui em Santos, só um dos condomínios despejou 1.435, o Aquaplay, né? Foram no Marapé, né? Mais de 1.000 unidades? 1.435 unidades. Dessas unidades, né, algumas vão ficar para locações, muitos proprietários se mudaram para aquele imóvel, deixaram vazios outros, né? E não tem mais, como eu lhe falei, Chico, aquela situação de que, mas o meu filho comprou para ir morar sozinho. Não, é a família toda que está indo morar lá, hoje não naquele mais. Aquaplay, né? Naqueles condomínios assim que estão fazendo. Então, realmente, esse fato só desse empreendimento em Santos movimentou muito. Questão de 3 meses atrás, eu particularmente tive questão aí de 3 clientes que foram lá no escritório para deixar seus imóveis para alugar porque estavam indo morar lá no Aquaplay. E com 1.400 unidades, imagine todas as unidades ocupadas e um domingo de sol. Tem que colocar ali uma senha, né, para entrar e sair, né, também do prédio. Muito complicado. Senhores, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos finais para questionar os nossos convidados, que são advogados militantes, enfim,
Falávamos agora há pouco, o doutor Adriano fez referência à OAB, ao setor trabalhista da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso remete a uma situação que eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, que é um projeto de autoria do presidente da Câmara dos Deputados, hoje estão em voga, estão aí citados nas manchetes, enfim, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que é um economista de formação, e ele tem um projeto que ele quer acabar com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É o fim do exame da Ordem, sob o argumento de que é a única categoria que tem que se submeter a esse exame de ordem, né? Ao passo que outras categorias, também importantes, evidente, como, por exemplo, a dos médicos, não tem que se submeter a esse exame do CREMESP, do CRM. Eu queria só, para a gente poder encerrar, ouvir a opinião desses dois advogados militantes. Então, Fernando, como é que o senhor vê esse projeto? O senhor concorda com o fim do exame da ordem? O senhor que fez o exame da ordem? Em hipótese alguma, realizei o exame da ordem. Minha filha, que está se formando, se Deus quiser, vai realizá-lo também, porque eu não acredito que isso passe. Tá? E, pelo contrário, acredito que a Câmara teria que estar brigando para que houvesse, sim, exames nas outras profissões. Claro. É um absurdo você ir residir num condomínio com 20, 30 andares, aonde um engenheiro que simplesmente acabou de pegar o diploma, que não se sabe se ele compareceu, né, às aulas, se ele realmente foi um bom aluno, né, foi, né, se tem competência para isso, né, para levantar um prédio onde muitas pessoas vão estar ali morando com risco, né, de aquilo tudo vir para baixo. Então, isso com engenheiros, com médicos, nem se fala então do médico. Então, é muito complicado. Sem dúvida. Doutor Adriano, qual é a sua visão a respeito dessa questão, dessa proposta polêmica, do polêmico também presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha? Eu também não concordo. O senhor fez o exame da ordem, sim, evidentemente, tem a ordem do fiz o meu exame da ordem há 15 anos atrás. Pareço novo, mas não sou tão novo. Eu gostaria de perguntar para ele, porque quando você entra na faculdade de Direito, você não se forma advogado. Você obtém o seu diploma de bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Você vai ser advogado, você vai ser promotor de justiça, você vai ser... Delegado de polícia. Delegado de polícia, magistrado. Então, como é que ficaria essa situação? Para você advogar, você tem que passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu gostaria de perguntar para ele como é que vai ficar a situação. Você vai obter o bacharel em Direito, já vai advogar, mas você não tem a qualificação para isso. Se tirar a prova da OAB, então, pela lógica, teria que tirar também os concursos, prova para ser promotor, para ser juiz de direito, sim, porque a pessoa também se formou em bacharel de Direito. É verdade. E passou numa prova, num concurso público, a promotor de justiça. A mesma coisa, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fiz minha prova, estudei muito para poder passar e fiz questão de passar na primeira prova que eu prestei. Sim. E a OAB, com o passar dos anos, de uma forma louvável, foi dificultando mais a prova na parte técnica, né? Aprimorando a prova para que ficasse mais difícil e tal. Eu sou totalmente contra. A gente vê os profissionais que saem das faculdades, infelizmente, não estão aptos já a advogar num nível mínimo de qualidade, então eu sou contra. Não sei de onde vem o interesse ou razão para esse tipo de proposta. De qualquer forma, o projeto está tramitando. E do jeito que o presidente Eduardo Cunha é rápido e ágil, o que ela logo ele colocar hoje à noite para votar. Se ele sentir que dá para passar, ele apresenta o projeto dele. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, Chico. Obrigado, doutor Fernando, por dividir a mesa. Obrigado à TV Santa Cecília pelo convite. Um bom dia a todos. E uma única dica... para que as pessoas busquem seus direitos, conhecer os seus direitos. A lei está aí para ser cumprida. Muito obrigado. Muito bem, procurando os especialistas. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico. Obrigado ao colega Adriano, né? E acredito que, de qualquer maneira, por toda essa crise que nós estamos passando agora, nós temos que olhar para o futuro e pensar que vai melhorar. Vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor Adriano Dias, obrigado, doutor Fernando Fernandes, pela participação no programa de hoje, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.